Olá pessoal, hoje estamos aqui com o Claudinei Paulino. Você o conhece, muitas pessoas conhecem já o Claudinei, mas para aqueles que não conhecem, Claudinei, fala pra gente, quem é o Claudinei Paulino? Bom dia, meu amigo Paulo, bom dia aí aos internautas do Garbosa News. Muito obrigado, né, em primeiro lugar, por essa oportunidade de estar aqui me apresentando e dizer da alegria de estar diante de uma pessoa as atividades profissionais ao longo da vida são vitoriosas, um homem realmente experiente que já viveu em várias partes desse país, em várias culturas, então realmente, sem dúvida nenhuma, você é uma pessoa que nos dá muito orgulho, porque trouxe essa riqueza cultural para São Romão Nepomuceno. E está ao seu lado, eu tenho acompanhado recentemente seus trabalhos e vi que trata-se de uma pessoa realmente, um trabalhador, um entusiasta com a cultura, com o trabalho, com a família, enfim. É uma alegria estar aqui ao seu lado e muito obrigado por essa oportunidade. É recíproco e me sinto feliz com você aqui com a gente, né? Muito obrigado, querido. A minha história é uma história muito simples, né? Como a minha pessoa, eu sou de uma família, na realidade eu sou cidadão descobertense, mas vim para São João aos 11 anos de idade, hoje estou com 61 anos, sou avô, inclusive, de 5 netos e, graças a Deus, casado com uma pessoa que, carinhosamente, no convívio do dia a dia, eu a chamo de Santinha, minha Santinha, que é a Cida. Um presente de Deus em minha vida. Há 39 anos que sou casado, foi a minha única namorada e a única namorada dela. Amor e a à gente primeira vista. Foi. Ela na época com 14 anos de idade e eu sou mais velho que ela 5 anos, portanto aí com 20 anos de idade, 21 anos. E a gente namorou e se apaixonou e nos casamos, graças a Deus. Tenho 5 filhos. Hoje você tem... O primeiro é o Bruno. O Bruno. Bruno, que viaja, a exemplo que você fez, ele com a juventude dele, inclusive hoje está em Mato Grosso do Sul. Morei lá também. Morou lá também, eu sei. Ele viaja o país inteiro, a cada semana ele vai para um estado, ele trabalha com implantação de ressonância magnética em hospitais públicos e privados. Então ele viaja o Brasil inteiro. Inclusive, me fez lembrar de você, que também fez essas viagens pelo país. Tem o Pablo, que é o jogador de futebol. Grande Pablo aí, né? Hoje ele está em João Pessoa. João Pessoa. Jogando pelo Botafogo da Paraíba em seu 2º ano. Também, né, um orgulho para a família, assim como o Bruno e os demais filhos. O Vitor Hugo, que é vizinho seu aqui, trabalha numa loja de automóveis aqui em cima, Sim. próximo à sua residência. A Yasmin, que trabalha com confecção, e a Yara, que é a rapinha do Tacho, que trabalha no comércio da cidade. Todos casados, todos com as suas vidas resolvidas. E os meus netos, né? O filho da Yara é o Conrado, o filho do Pablo é o Gustavo João Pedro e o filho do Vitor Hugo é o Guilherme. O Guilherme. Então a minha vida Família grande. Família grande. Boa. Final do ano a gente se reúne, graças a Deus. Temos aqui uma propriedade aqui próximo, que é uma chácara, então a gente vem para cá e reúne a família e com muita alegria a gente vai levando a vida. Mas Claudinei, gosta também do futebol, joga bola até hoje, né? Gosto. Eu fiz uns lances lá, queria marcar, gravar um gol seu lá, mas não... Não foi possível porque eu trabalho mais na ala defensiva, né? Mais com assistência, mas eu gosto muito, é a paixão desse país, né? Pablo puxou você no futebol? Sinceramente, modéstia à parte, creio que sim, porque eu não me considero craque, mas sou um jogador inteligente. Você não se considera um craque, mas não é um perna de pau. Não sou, e me considero um jogador inteligente. Pra você ver, pra você ter uma ideia, Paulo, eu tenho 61 anos de idade e quando vou pro clube aos domingos, e lá a pelada tem de 60 anos, tem 30 no meio, 25, e eu vejo as pessoas falando assim, tira o Ney para a nossa lateral esquerda. Então, graças a Deus. Mas por quê? Porque eu tenho um bom passe. Se o físico hoje não corresponde mais àquela correria, também, quando eu comecei, menos, né? Mas eu tenho um bom passe, um bom cruzamento, e isso me torna útil na pelada do trombeteiro, mesmo entre os jovens de 30 anos. Agora, e trabalho? Quais as áreas que você trabalhou? Vamos começar lá da primeira, né? A primeira Sem falar também, desculpa interromper, tem a parte espiritual também, né? Que você é muito dedicado, eu sei disso, né?
Então vamos falar um pouquinho sobre o trabalho, sobre essa parte espiritual também. Falando da parte espiritual, foi muito feliz, porque a minha vida, ô Paulo, eu nunca fui uma pessoa ruim, sempre procurei ser um cidadão de bem, mas eu não tenho dúvida, e aqui não vai imposição religiosa, respeitando todas as religiões, porque perguntaram ao Chico Xavier, eu nunca mais vou esquecer isso, perguntaram ao Chico Xavier uma vez, qual, afinal de contas, seria a melhor religião a ser praticada. E quando todos pensavam que ele ia responder que o Espiritismo seria a melhor religião, ele respondeu simplesmente, a melhor religião é aquela que consegue fazer o ser humano melhor. Então, aqui não vai nenhuma dogma, nada. Mas eu não posso também negar, Paulo, que a minha vida teve o antes e o depois da questão religiosa. Depois que eu conheci a doutrina espírita, o kardecismo, a minha vida assim deu uma guinada completamente, porque a doutrina espírita ela me mostrou que eu sou o responsável pelo meu destino, eu sou o construtor do meu destino, eu que sei, eu que vou escolher a colheita que pretendo. É o livre-arbítrio. E inclusive tem uma passagem que diz, é muito conhecida, tudo posso naquele que me fortalece. Aí vem o apóstolo Paulo falar, tudo posso, mas nem tudo me convém. E aí você tem que ouvir a sua consciência. Então, a doutrina espírita me deu uma noção de responsabilidade imensa. Eu achava que as minhas pequenas baguncinhas, coisas não graves, mas que se eu chegasse em casa à noite, orasse e arrependesse, já estaria resolvido com o Criador. E a doutrina espírita mostrou que não. O Criador, ele te perdoa, mas ele te dá a oportunidade de você reparar o mal que você fez. A partir disso, que você reparou o mal que você fez, aí sim você se torna realmente um novo cidadão. Então a doutrina espírita fez assim. E eu comecei a título de curiosidade, frequentei a doutrina espírita 15 anos, apenas sentando ali no banquinho ouvindo. Mas a misericórdia de Deus, a direção da casa me deu a oportunidade. E hoje, graças a Deus, uma vez por mês, eu falo na casa espírita aqui na Rua do Descoberto, ali no Centro Espírita Dr. Carlos Alves. Agora, quanto tempo tem que se estar lá? A título de público, eu estou há 15 anos. Sim. Agora, a título de estudar a doutrina espírita e me aprofundar nela, vai para o terceiro ano. Terceiro ano. Vamos passar então um pouquinho aí pelo seu... O que o Claudinei já fez, né? Você já trabalhou em qual área? A minha área principal foi a segurança bancária. Sempre fui vigilante. Desde quando eu casei, desde os 19 anos de idade, eu entrei para a área de segurança, trabalhei na maior empresa de segurança privada desse país, que foi a extinta SEG, Serviços Especiais de Guarda. Ali trabalhei por 25 anos, naquela empresa. Uma vida toda. É uma vida. Mas paralelo a isso, eu sempre gostei, sempre fui muito comunicativo e sempre frequentei a rádio difusora há muito, desde 1971, que como criança eu ia lá, ficava vendo os locutores, até que um dia o Isaías, que é o atual proprietário da emissora, me deu uma oportunidade na área ele e o Fernando de Leles, o que deu. Me deram uma oportunidade na área de esporte e me tornei um repórter esportivo e fiquei lá por muitos anos, com muito orgulho. A gente ia falar disso também, mas já que você adiantou, vamos lá. Hoje o repórter esportivo, ele tem um papel impressionante, né, no esporte, né? Como é que você vê isso? Sem dúvida nenhuma. Embora, Paulo, os tempos estão mudando assim muito rapidamente e o repórter ele está perdendo um pouco, lamentavelmente, o espaço dele junto aos atletas. Isso principalmente no futebol profissional. Eu fiz o futebol profissional também. E infelizmente, eu sou de uma época em que as partidas acabavam e você podia adentrar o gramado e trazer ali no calor da disputa a entrevista do atleta, do treinador. Hoje não se pode mais. Hoje denominaram a chamada área mista, onde você tem que ficar restrito ali. E se o jogador te vê ou quiser dar entrevista, ele vai. Caso contrário, quem tem mais a prioridade hoje para a entrevista é a televisão. A minha sorte é que o meu filho, sendo jogador de futebol e ter passado por vários clubes brasileiros, nesse acompanhamento que eu travei conhecimento com demais jogadores que jogavam com ele, e aí eu gritava o jogador pelo nome. Por exemplo, eu estava no Mineirão um dia, trabalhando, e os jogadores desceram apressado, fazendo cobertura do Cruzeiro. E aí o goleiro Fábio
que a gente travou, tem uma grande amizade, ele passou e quando eu gritei, Fábio, normalmente quando se grita pelo nome, até dependendo do timbre de voz, o jogador reconhece. Eu gritei e ele viu que era o pai do Pablo, e aí veio e me deu atenção. E aí eu conseguia fazer algumas entrevistas ao vivo para a Rádio Difusora dessa forma, aproveitando a amizade que meu filho proporcionou para mim como jogador. Em rádio foi só na Difusora? Rádio só Difusora. Só para você ver o quanto o futebol ele é importante na nossa vida, e ele é um transformador, é uma ferramenta de transformação. Eu te falei, sou de origem humilde, sou da roça, não tenho formação acadêmica em área nenhuma, fiz ali inclusive você também passou por lá, eu estudei o seu currículo, Judite de Mendonça. Isso. Você passou por ali e depois eu fui para a antiga Escola da Comunidade Dr. Augusto Glória, cuja diretora, a nossa saudosa, a minha professora, a saudosa Marília, e a diretora é a nossa querida Maria Alice, era a diretora na época. Mas eu fui até assim a 7ª série, porque pobre, da roça, precisando trabalhar, não tive opção e tive que ir para o trabalho. Então, portanto, eu não tenho essa informação acadêmica nenhuma. Mas veio aí Deus, com a sua misericórdia, proporcionando essa situação do Pablo. E um dia, assim como que por encanto, por um sonho, eu nunca tinha... A única coisa que eu via voando na minha vida lá na roça era pássaro. E um dia eu me vi dentro de um avião com capacidade para 500 passageiros e 9 horas depois... eu descendo esse avião, estava escrito assim à minha frente, traduzindo para o Brasil: seja bem-vindo a Madrid. Quer dizer, uma coisa, eu morei na Espanha durante um ano, meu filho era de menor, não tinha 18 anos completo, e eu precisava de ir, a minha família, acompanhá-lo, a minha esposa, minhas filhas, e fomos para lá, eu dirigia para ele, levava ele no centro de treinamento e voltava. Mas para você ver, eu tive uma pessoa lá da roça, de repente, morando na Europa, isso é coisa de Deus mesmo. E foi um negócio que veio naturalmente, né? Sim. Naturalmente. As coisas foram acontecendo. As coisas foram acontecendo. A experiência lá foi boa? Muito boa, Paulo, muito boa. Enriquece, você tem acesso a culturas, a questão da disciplina e a questão assim num todo. Por exemplo, deixa eu te dar um exemplo. Praças lá, jardins, você não vê uma binga de cigarro jogado na grama, não vi um papel jogado na grama. A questão da sinalização, observei muito isso. Às vezes a avenida, naquele momento, não está passando veículo, mas o sinal está aberto para o veículo. O espanhol, ele fica do lado de cada faixa, mesmo não vindo carro nenhum, ele não atravessa. Então, são coisas realmente que isso faz a diferença no dia a dia do cidadão. Mas foi uma experiência muito boa, a questão da saúde pública, eu pude observar várias coisas lá, como funciona, e depois mais para frente a gente vai falar um pouquinho, foi onde, graças a Deus, tive a oportunidade agora, estou tentando trazer alguma coisinha para implantar aqui na saúde, pela oportunidade que o prefeito Hernandes me deu, a oportunidade que o Edson, secretário municipal de saúde, me deu. Então, mas foi muito bom ter passado um ano na Espanha, muito bom mesmo. Eu fiquei um ano, depois um ano completo. Depois o Pablo, já de maior, aí tirou a sua carteira e aí viemos embora para o Brasil e ele ficou mais 2 anos na Espanha. O Pablo é, sem dúvida, aí um nome especial aí no futebol, né? E também vem aqui sempre também, está sempre junto com a turma aí, ele e outros também, fazendo um trabalho de aproximação junto àqueles que precisam de ajuda. Então, parabéns aí pelo Pablo e pelos outros 4 filhos também, que são aí suas guias, né? Sim, sem dúvida. Meus 5 filhos bênção de Deus em minha vida. E só para falar, por que a gente fala mais do Pablo? Porque se tornou uma pessoa pública, sendo um jogador de futebol, mais conhecido, então a gente fala muito. Mas o Pablo, eu tive a certeza de que esse menino ia para frente, ia conseguir vencer na vida, quando o primeiro jogo dele pela Liga Espanhola, ele com 18 anos, incompleto, ele dentro do Camp Nou, que é o estádio do Barcelona, ele ligou para mim, porque o jogador tem esse negócio de entrar no gramado antes da bola rolar, para reconhecer o gramado. Ele entrou, ligou para mim, e naquela ligação ele falou: pai, eu estou nesse momento no círculo central do Camp Nou, é um espetáculo aqui, e vou te pedir uma gentileza, depois eu te ligo.
o Messi está entrando em campo, eles gostam de caminhar no campo, e ele está entrando e eu vou pedir, pai, para me tirar uma foto com ele. Quando meu filho falou isso, eu falei, meu filho está no caminho certo. Porque apesar de ser jogador de uma equipe menor que o Barcelona, mas é um jogador, ainda assim, ele falou, pai, eu não vou perder a oportunidade de ver um ídolo que eu vi quando criança, nunca pude imaginar estar diante dele e vou jogar com ele. Não, aí eu vi que a humildade realmente reinava na cabeça do meu filho. E deu certo, né? E deu certo, graças a Deus. Claudinei, agora você desempenha a função de assessor da Secretaria de Saúde em São João Nepomuceno, com o Edson, que é o atual secretário, e eu gostaria de saber de você quais são os planos, quais são os serviços executados e o que você tem em mente para desenvolver esse trabalho cada vez melhor em São João Nepomuceno. A saúde precisa ser melhorada. A humanização eu sei que é um ponto fundamental. O que você pode dizer? Muito bom o tema, né? Eu gosto muito, porque sempre tive a facilidade de trabalhar, gosto de trabalhar com o ser humano. De antemão aqui quero agradecer ao prefeito Hernandes José da Silva, que me deu essa oportunidade, ao Isaías também envolvido nessa minha ida para a Secretaria de Saúde, ao atual secretário, Edson, uma pessoa humilde, uma pessoa que realmente quer contribuir e deixar seu nome de forma positiva na saúde de nossa cidade. Eles me deram essa oportunidade, eu estive lá inclusive em 2017 e 2018, só que em outras funções que não permitia desempenhar aquilo que eu gosto de oferecer ao próximo e principalmente com o conhecimento da doutrina espírita, oferecer esse conforto psicológico às pessoas que precisam daquela casa. Eu estive lá em 2017, 2018, mas por não ter tido o concurso público e por força de lei tive que me afastar. Já tinha plantado uma sementinha boa na secretaria, tanto é verdade que agora todos sabem, isso aí é público, todos sabem que o prefeito ele dispõe de uma quantidade de cargos de confiança aonde ele pode ocupar esses cargos segundo o conhecimento que ele tem das pessoas que vão ocupar essas pastas. E então hoje eu ocupo um desses cargos de confiança que dispensa ser concursado, por ser um cargo de confiança. E ele, sabendo da minha vontade de trabalhar nessa área, me convidou, ele, o Edson e o Isaías, e estou lá fazendo esse trabalho. É um trabalho realmente muito bonito, modéstia à parte, é um trabalho bonito, porque a humanização ela foi implantada aqui no Brasil. Você vê, a medicina ela existe no Brasil desde 1806, na época de Dom João VI. E a humanização no Brasil só chegou em 2003. Quer dizer, ela é uma criança ainda, pelo tempo que a medicina existe no país. Na Europa, e eu pude ver isso na Espanha, a humanização já existe há mais tempo. Aqui no Brasil, o SUS implantou a humanização em 2003. E eu tomei gosto, comecei a ler alguma coisa a respeito, tomei gosto e vi que eu poderia ser muito útil dentro da área da saúde do nosso município. Porque não só São João, mas de uma forma geral, o SUS ele passou uma imagem ao longo dos anos de que a pessoa, cada funcionário faz a sua parte ali muito ocupado e é muito burocrático, a relação é muito fria, porque a demanda é muito grande, não dá tempo de você pegar a ficha, fazer. E eu entrei nessa área exatamente para humanizar. O que é humanizar? Humanizar é desde quando o paciente entra na unidade, desde quando ele entra até ele chegar na mão do profissional, o médico, a humanização tem um vasto campo para trabalhar. É você chamar a pessoa pelo nome, é você olhar nos olhos da pessoa, é conversar com a pessoa, é dar a ela, quando você tem acesso ao problema que ela está tendo, é dar a ela exemplos de que outras pessoas tiveram esse problema e a equipe toda trabalhando e com a ajuda de Deus foram sanados desses problemas. E de uma certa forma, Claudinei, eu acho que é assim, quem procura um médico não procura às vezes porque quer, né? Definitivamente não é. Não é. Sempre tem um problema. Eu pelo problema. menos sou assim, eu só vou no médico quando há necessidade. Agora, aquele atendimento sem calor,
aquele atendimento sem um olhar, aquele atendimento sem nenhuma empatia, isso realmente prejudica o doente e muito, né? Sem Porque ele dúvida se nenhuma. sente abandonado. Sem dúvida nenhuma. E hoje vocês estão trabalhando em cima disso, de corrigir essa falha ao longo dos anos. Para você ter uma ideia, é muito pouco, aparentemente muito pouco que precisa fazer para humanizar, mas faz uma diferença. Ao invés de eu falar próximo, eu falo Paulo Azevedo, fala o seu nome. Você se sente acolhido, você se sente reconhecido ali, você se sente encorajado. Só o fato de ao invés de eu falar próximo, de eu falar o seu nome, você se sente acolhido, você se sente em casa. É uma diferença fundamental, a questão da humanização, é olhar realmente, é levar a pessoa com carinho, enquanto esperar, procurar servir uma cadeira, perguntar para a pessoa se ela está querendo um copo d'água. Enfim, é valorizar, porque o seu trabalho, infelizmente é questão de doença, mas o seu trabalho depende daquelas pessoas. Se não fosse a patologia, se não fosse os pacientes, você não teria seu trabalho. Então, o paciente é a razão da minha existência profissional ali dentro. Quando você faz o bem e bem feito também, a recompensa é maior. A recompensa que eu falo não é monetária. Não é monetária. Porque o salário já está estipulado. Não é você vê a satisfação da pessoa, mesmo ela estando doente, ela se sente mais forte, ela se sente mais amparada. Então é realmente um ponto especial. Agora, o objetivo está sendo alcançado em 90, 100? Como que você avalia? Olha, unanimidade, aliás, ela não existe, mas eu diria o seguinte: hoje, modéstia à parte, se tivesse uma pesquisa dentro de nossa cidade, agora reclamar, isso é do ser humano, mas se tiver uma pesquisa séria, transparente, dos usuários da policlínica, e não só da policlínica, porque eu dou suporte nos postos de saúde, se tiver uma pesquisa séria, transparente com os usuários, com relação, eu não estou dizendo questões, por exemplo, tem cirurgias eletivas que demora para sair. Não, aí já é outro campo. Agora, a minha função de dar ao paciente o conforto psicológico, de dar o carinho, a atenção que ele merece, se tiver uma pesquisa em cima disso, eu diria para você que a maioria esmagadora vão falar que o trabalho realmente está sendo muito bom dentro da área de saúde. Disso eu não tenho a menor dúvida. Claudinei, o médico da família, né? Ele voltou, ele está para voltar, como é que tá? Porque outro dia eu tive uma experiência muito boa. Minha mãe não podia se locomover e imediatamente me indicaram um médico e ele foi na casa dela. Foi muito bom isso. Como que está essa situação? Ela vai perdurar? Ela vai continuar? O que você pode falar para a gente? Lembrando só que a gente está falando daquelas pessoas que têm dificuldade de locomoção no duro, né? Que não pode sair de casa, ou tem acessibilidade ruim, essas coisas. Então, o esforço está sendo muito grande, não só do prefeito, mas do secretário de saúde. Um esforço imenso, haja visto que eu não vou entrar em detalhe porque desconheço, mas tenho visto uma mudança muito grande com relação ao hospital. Se Deus quiser, olhem, esse hospital vai melhorar muito. A população de São João vai observar isso e vai notar a melhora que esse hospital vai ter da agora para frente. Uma nova visão para administrar aquela casa, com o trabalho realmente de todos envolvidos lá. Agora, voltando à questão do médico de família, o esforço está sendo imenso na contratação de profissionais, mas não é fácil, porque é um campo assim muito explorado, né? A medicina realmente ela tem assim opções imensas no país inteiro. A nossa cidade, por ser uma cidade de porte pequeno, evidentemente que tem as suas dificuldades. Mas o que está acontecendo, que eu vejo lá nos postos de saúde? O agente do bairro está sendo cobrado e muito para fazer visitas periódicas, cadastrar toda aquela área abrangente. Por exemplo, bairro Benete, o posto do bairro, que é São Cristóvão, a gente fala Benete. Os agentes, eles têm a orientação de estar indo na área cadastrada
cuja cobertura, a responsabilidade é daquele posto, catalogar os problemas, se puder ser resolvido, orientado pelo agente de saúde ou pela enfermagem, ponto. Caso contrário, será levado ao conhecimento do médico. Tanto esse paciente terá facilidade para o acesso à presença do médico no posto, como se o agente constatar que a pessoa realmente é um acamado, ele não pode ir, ele tem a obrigação de levar essas informações para o posto de saúde, para a enfermeira-chefe, que levará ao médico e, por sua vez, fará a visita. Este é o objetivo. É a orientação. Esta é a orientação e, pelo que eu tenho visto, tem acontecido, graças a Deus. Se não, numa escala que a gente gostaria, mas por enquanto está sendo. Mas a tendência é ampliar esse trabalho. Claudinei, o que nós não falamos aqui que você gostaria de falar e deixar aí registrado? Basicamente, né, a gente deu assim uma pincelada em toda a minha vida, não só pessoal, mas profissional, e eu creio que sim. Agora, falta só, me lembrei agora de um detalhe, uma das aventuras imensas da minha vida, que não foi só ter ido à Europa, que eu não sabia nem como entrar num avião, mas voltando aqui à doutrina espírita, eu saí de São João um dia em 1999, saí de São João com meu irmão Leacir Paulino, a esposa dele e uma colega de doutrina, Dona Fia, lá em Descoberta, e fomos de Fusca para Uberaba, 860 quilômetros de distância. Gastamos 13 horas para chegar lá. Fui conhecer e Deus me oportunizou isso. Conheci pessoalmente Chico Xavier. É mesmo? Oh. Foi um dos maiores presentes da minha vida, ser conhecido, aquela figura ímpar. Isso foi no ano de 1999. 99. Eu entrei na fila às 7 horas da noite e quando toquei na mão dele era 1 hora da manhã. Mas eu não senti cansaço, pelo contrário, foi uma energia só de positiva. Aproximar daquele homem, só de aproximar dele. E tem uma passagem curiosa aí que eu gosto de falar sempre nas minhas entrevistas. Ao conseguir chegar nele, pegar na mão dele, ele com aquela boinazinha, já bem velhinho, eu olhei para ele e disse: quero agradecer a Deus a oportunidade de conhecer uma pessoa tão boa quanto o senhor. E ele, com um sorriso manso, pegou em minhas mãos e falou assim: eu não sou nada disso que vocês falam, a bondade vem do coração de vocês. Quando ele falou isso, um Chico Xavier falar que não é uma pessoa que nós pensamos e que nós que somos bons, eu não tive outra reação senão chorar muito. E aí aconteceu uma cena inusitada, mas depois eu entendi e era preciso ser assim. Tinha uma enfermeira ao lado dele e quando ela viu que eu comecei a chorar e não largava a mão do Chico Xavier de jeito nenhum, ela falou: meu filho, eu entendo o seu lado emotivo, mas se eu for esperar todos que seguram na mão do Chico e começar a chorar, vai dar janeiro e nós não vamos sair daqui. E eu entendi. Na hora eu cheguei a pensar: nossa, meu Deus, mas depois eu entendi. Porque realmente, se dependesse de mim, do meu choro, estaria lá até hoje, ao lado dele. Mesmo ele desencarnado agora. Claudinei, time do coração. Pablo Futebol Clube. Sabia que a resposta ia ser essa, né? E explico em rápida palavra por quê. Não vou mentir para você. Quando vim ao mundo, ao planeta Terra, e eu não sei porquê, a gente não sabe por que a gente passa a torcer para algum time, sempre pequenininho, e fui falar naquele Flamengo. Então sempre. Mas aí entrou o Vasco da Gama na minha vida, onde meu filho morou durante 5 anos, se profissionalizou. O Vasco deu essa oportunidade, abriu as portas, e eu frequentando São Januário, panhei um carinho, um gosto, um respeito profundo pelo Vasco. Então, quando criança, sim, e ainda hoje, gosto do Flamengo, amo e respeito e sou grato ao Vasco da Gama. Mas hoje, por exemplo, hoje eu sou Botafogo da Paraíba. É isso aí. É o time e nada mais justo, né? Nada mais justo. Continua ainda no rádio? Por conta da pandemia... Não, né? Não, os campeonatos estão paralisados, pelo menos os regionais, que é a prioridade da Rádio Difusora, divulgar o que é nosso e quando sobrava tempo íamos para o profissional. Mas por enquanto está parado, então por enquanto está parado também a emissora. Claudinei, privilégio falar com você. Vamos marcar outras conversas também. Se tiver alguma coisinha ainda que lembrou aí, pode falar, o tempo é seu. Não, Paulo, eu acho que os temas foram abordados. Quero aí agradecer imensamente o carinho, a atenção aí do internauta para com todos que vêm aqui nessa tribuna e agradecer a você. Eu tenho acompanhado o seu trabalho,
divulgando a nossa cultura, divulgando as atividades, dando oportunidade para aqueles que realmente querem fazer alguma coisa em benefício da história de São João Nepomuceno, de uma forma realmente muito produtiva. Então, parabéns pelo seu trabalho e continue assim, que Deus te abençoe, te dê muita saúde para você continuar dando a oportunidade das pessoas poderem falar um pouco das suas vidas, da sua contribuição, porque é muito bonito. Eu acho que o cidadão, ele precisa vir no planeta Terra, é uma grande oportunidade do Criador, mas precisamos deixar um legado, alguma coisa de positiva, de preferência para o nosso município e a comunidade da qual nós estamos inseridos. Então, quero agradecê-lo mais essa oportunidade e dizer da minha gratidão imensa para com Deus, para com a doutrina espírita, para com a minha família, os meus amigos, para a administração pública, muito grato à oportunidade, aos meus colegas de trabalho, porque eu não faço nada sozinho na Policlínica, eu absorvo os problemas das pessoas, eu converso, mas quando tem alguma resolução, é a eles que me recorro para jogar na internet, para lançar o que for preciso. Então é um trabalho de equipe do Edson e todos os funcionários. E a você, mais uma vez, muito obrigado. Não tem que agradecer, muito obrigado por essa oportunidade. O privilégio foi meu conversar aqui com o Claudinei Paulino. Se você gostou, dá um ok aí, compartilhe, inscreva-se no canal do YouTube aí do Garbosa News e ajuda a gente aí. Claudinei, tudo de bom, sempre. Obrigado, querido. Um beijo para você, para os internautas, que Deus abençoe a todos. Fique com Deus sempre. Amém, querido. Vem comigo.